Enquanto a maioria luta contra as contas de aquecimento todo inverno, os Amish dominaram a arte de se manter aquecidos sem tecnologia moderna. Mais de 360 mil membros enfrentam invernos rigorosos em casas grandes, sem gastar fortunas com energia. Neste vídeo, vamos mostrar os segredos deles para um aquecimento eficiente e sustentável. Talvez você descubra métodos que possa aplicar para reduzir seus próprios custos de aquecimento. O aquecedor de massa tipo foguete. Uma invenção brilhante. Você já ouviu falar dos aquecedores de massa tipo foguete? Esqueça as lareiras tradicionais. Esse dispositivo engenhoso é como a Ferrari dos fogões a lenha. Rápido, eficiente e altamente funcional. O surpreendente é como ele consegue extrair tanto calor com tão pouca madeira. Enquanto uma lareira convencional devora lenha como se não houvesse amanhã, um aquecedor de massa tipo foguete pode aquecer sua casa com apenas alguns galhos. O segredo está no seu design. Em vez de enviar a maior parte do calor direto para a chaminé e desperdiçar recursos, esse sistema funciona como uma bateria térmica. A lenha é queimada em uma câmara especial, alcançando temperaturas altíssimas que transformam quase toda a madeira em calor. Esse calor fica armazenado em materiais como barro, tijolo ou pedra, que o liberam lentamente durante horas, mesmo depois que o fogo já se apagou. Quer um exemplo? Uma pequena carga de lenha, do tamanho do seu braço, pode manter um ambiente aquecido por 12 a 24 horas. É isso mesmo. Acenda de manhã e você ainda vai sentir o calor quando for para a cama. Além disso, esses aquecedores podem manter temperaturas agradáveis de 21 a 24 graus Celsius em ambientes de até 185 metros quadrados, ideal para reuniões de família ou projetos de inverno. Mas nem tudo são flores. A ventilação adequada é crucial para evitar o acúmulo de gases perigosos e a instalação inicial pode exigir um pouco de planejamento. No entanto, os benefícios a longo prazo valem a pena. Alguns usuários relatam reduzir o consumo de lenha em até 80% em comparação com as lareiras tradicionais. Bônus extra. Muitos modelos incluem uma superfície plana para aquecer água ou cozinhar. Ou seja, esse sistema não só te aquece, como também te alimenta. Os Amish realmente sabem como otimizar cada recurso. O fogão a carvão, resistência e calor garantidos. Quando as reservas de lenha começam a ficar escassas, os Amish confiam em outro método testado por gerações dos fogões a carvão, especialmente populares em regiões como a Pensilvânia e Ohio. Esses fogões são como maratonistas no mundo do aquecimento, constantes e duradouros. Um fogão a carvão bem abastecido pode manter um calor uniforme por 12 a 24 horas com uma única carga, o que significa que você não vai precisar se levantar no meio da noite para alimentar o fogo. Os Amish costumam instalar esses fogões nos porões ou no térreo, e um sistema de dutos bem projetado distribui o calor por toda a casa. Aqui vai uma dica genial. Nos dias mais frios, os Amish costumam colocar um pouco de água perto dos dutos de ventilação. À medida que a água evapora, ela ajuda a distribuir o calor de forma mais eficaz e também aumenta a umidade, evitando o típico ar seco do inverno. Em relação aos custos, uma tonelada de carvão, que custa entre 100 e 150 dólares em regiões mineradoras, pode aquecer uma casa durante um mês inteiro. Comparado com uma conta mensal média de aquecimento de 200 a 300 dólares, não é difícil entender por que os Amish preferem essa opção. Claro, os fogões a carvão têm seus desafios.
O custo inicial pode variar entre $1.500 e $3.000, e o pó de carvão pode ser um pouco incômodo. Além disso, a ventilação adequada é essencial para lidar com as emissões. Mas, uma vez instalada, essa estufa é uma máquina confiável. Curiosidade: algumas famílias Amish usam o mesmo fogão a carvão há mais de 50 anos. Se isso não é um investimento inteligente, eu não sei o que é. Aquecedores de propano, querosene ou gás natural. Soluções modernas com um toque Amish. Embora os Amish evitem muitas tecnologias modernas, eles não têm problema em aproveitar soluções que não dependam de eletricidade. Os aquecedores de propano, querosene ou gás natural são perfeitos para eles. Eficientes, portáteis e fáceis de usar. Esses aquecedores são como velocistas do aquecimento e produzem calor quase instantaneamente. Para uma família Amish que chega em casa depois de um longo dia de trabalho, isso é um verdadeiro presente dos céus. Além disso, exigem pouca manutenção e não geram a bagunça da lenha ou do carvão. Em relação aos custos, uma família típica gasta entre $20 e $25 por mês com combustível durante o inverno, muito menos do que as contas de aquecimento tradicionais. Esses aquecedores também são relativamente acessíveis, com preços iniciais entre $200 e $300. No entanto, eles não estão livres de desafios. A ventilação adequada é crucial e os preços do combustível podem variar. Mas os Amish aprenderam a comprar em grandes quantidades durante a baixa temporada para reduzir os custos. Iluminação que também aquece a criatividade Amish em sua máxima expressão. E se sua luminária também pudesse aquecer seu quarto? Os Amish resolveram esse dilema com as lâmpadas de manto. Essas luzes engenhosas, que funcionam com gás propano natural, não só iluminam, mas também aumentam a temperatura do ambiente entre 1 e 2 graus Celsius. Imagine estar trabalhando em um projeto à noite, iluminado por uma lâmpada que também mantém suas mãos quentinhas. É mais um exemplo de como os Amish combinam eficiência com funcionalidade. Quando se trata de eficiência, os Amish realmente sabem como aproveitar cada recurso. Os verdadeiros protagonistas do sistema de aquecimento deles são os apliques de gás montados nas paredes. Essas luminárias fixas não só iluminam as casas, mas também criam uma rede térmica que mantém o lar confortável durante os dias mais frios. Imagine ter um time de pequenos radiadores que também funcionam como lâmpadas, estrategicamente distribuídos para maximizar seu impacto. Os Amish costumam colocar esses apliques em espaços comuns, como as salas de estar, onde a família se reúne à noite. Quando os dias são curtos e as temperaturas caem, essas luzes não só iluminam, mas também fornecem um calor extra. E embora a saída térmica possa parecer modesta em uma casa bem isolada, além disso, como as luzes precisam estar acesas de qualquer forma, o calor gerado é basicamente um bônus. O sistema também é surpreendentemente econômico. Manter uma lâmpada a gás custa entre $15 e $20 por mês, um valor que cobre tanto as necessidades de iluminação quanto de aquecimento extra. Isso se traduz em uma solução prática e sustentável, fiel ao estilo Amish, que aproveita ao máximo os recursos disponíveis. Uma curiosidade: em noites especialmente frias, as famílias Amish costumam organizar atividades no mesmo cômodo, o que lhes permite aproveitar o calor combinado de várias lâmpadas. Mais do que uma estratégia para aquecer, é uma forma de fortalecer os laços familiares em um ambiente acolhedor e caloroso. O aquecedor de alvenaria, o gigante do aquecimento.
Vamos dar um salto para o sistema mais impressionante e eficiente, o aquecedor de alvenaria. Esse sistema é como o campeão peso-pesado dos fogões a lenha, mas com um toque de engenharia magistral. Construído com tijolos, pedras ou concreto, é um verdadeiro mestre em armazenar e liberar calor de forma gradual. O segredo está no seu design. Uma pequena câmara de combustão permite que o fogo queime intensamente, gerando uma grande quantidade de calor. Mas aqui vem o interessante. Em vez de perder esse calor pela chaminé, o aquecedor o retém em suas paredes densas de pedra ou tijolo, funcionando como uma bateria térmica que se recarrega rapidamente e libera sua energia lentamente ao longo das próximas 24 horas. Vantagens. De longo alcance, a eficiência desses sistemas é impressionante. Enquanto um fogão a lenha tradicional precisa ser alimentado constantemente, o aquecedor de alvenaria pode aquecer vários cômodos com apenas 1 ou 2 queimas por dia. Ou seja, você acende fogo pela manhã e o calor persiste até o dia seguinte. Além disso, sua combustão é tão eficiente que quase não emite fumaça, deixando apenas uma leve onda de calor visível no ar frio do lado de fora. Localizados principalmente nas salas de estar, esses aquecedores se tornam o coração da casa durante os invernos rigorosos. Sua superfície permanece quente, mais segura ao toque, o que os torna um lugar ideal para a família se reunir. Algumas famílias até constroem bancos ao lado deles, criando espaços aconchegantes para se aquecer depois de um dia frio ao ar livre. Ao contrário dos fogões a lenha tradicionais, que oferecem um calor intenso, porém passageiro, os aquecedores de alvenaria proporcionam uma fonte constante e uniforme de calor. É como comparar uma corrida de velocidade com uma maratona. O aquecedor de alvenaria adota a abordagem lenta e constante, vencendo a corrida do calor com folga. Sinal arquitetônico a serviço do calor. Manter o calor dentro de casa é tão importante quanto gerá-lo. E os Amish são verdadeiros mestres nessa arte. Em vez de aumentar os termostatos, eles recorrem a soluções arquitetônicas engenhosas que não só conservam o calor, mas também maximizam sua distribuição. Suas casas são projetadas com plantas eficientes. As casas Amish não são nem grandes demais, nem pequenas demais. São do tamanho ideal para manter temperaturas confortáveis sem desperdiçar calor. Os cômodos são dispostos de forma que o calor flua naturalmente, com um espaço central para convivência e quartos ramificados que se beneficiam dessa distribuição. A magia das janelas. Um dos detalhes mais engenhosos é a colocação das janelas. Voltadas para o sul, essas janelas não só oferecem uma vista panorâmica, mas também funcionam como um sistema de aquecimento solar passivo. Durante o inverno, quando o sol está mais baixo no céu, as janelas capturam a máxima quantidade de luz solar, transformando em calor gratuito. Tetos baixos, espaços tipo loft. Os tetos baixos são outro exemplo de eficiência. Esse design mantém o calor na altura das pessoas, evitando que ele se acumule em áreas desperdiçadas. Os lofts também desempenham um papel fundamental. Por estarem localizados perto da parte superior da casa, eles são naturalmente mais quentes graças ao calor que sobe. Esses espaços se tornam áreas ideais para dormir durante o inverno. Essa abordagem cria uma hierarquia de calor. As áreas mais utilizadas, como quartos e salas de estar, permanecem aquecidas, enquanto os espaços de armazenamento ficam mais frescos, otimizando os recursos de aquecimento. Construção orientada para o sol. Curiosamente, muitas casas Amish são orientadas para o leste,
permitindo que o sol da manhã aqueça as casas de forma natural. É um detalhe simples, mas eficaz, que mostra sua abordagem integral para aproveitar os recursos naturais, massa térmica, a bateria de calor natural. No coração da estratégia dos Amish para manter o calor está o uso da massa térmica. Entre os materiais favoritos, destaca-se a estartita, uma pedra densa que funciona como uma verdadeira bateria de calor. Quando colocada perto de fontes de calor, a estartita absorve como uma esponja e a libera lentamente durante horas. Nas salas de estar, é comum ver blocos de estartita próximos a aquecedores de alvenaria. Durante o dia, essas pedras se aquecem e, à noite, quando o fogo se apaga, continuam irradiando o calor. É como ter um revezamento térmico que garante um ambiente quente constante. Materiais que trabalham em equipe. Além da estartita, as casas Amish são construídas com materiais como paredes de argila e tijolos, que também funcionam como baterias térmicas. Os pisos de pedra e azulejos cerâmicos não são apenas funcionais e duráveis, mas também ajudam na conservação do calor. Por exemplo, uma família pode colocar blocos de estartita ao redor de um aquecedor de alvenaria. Durante o dia, essas pedras absorvem o calor e, à noite, liberam lentamente essa energia, mantendo o ambiente aquecido. Essa abordagem cria um calor uniforme e constante, sem as variações típicas dos sistemas modernos de aquecimento. Maneira como os Amish aquecem suas casas é um exemplo perfeito de como soluções simples e engenhosas podem superar até mesmo as tecnologias modernas. Desde os modestos apliques a gás até os imponentes aquecedores de alvenaria, sua abordagem combina eficiência, sustentabilidade e um profundo respeito pelos recursos. É uma lição que qualquer pessoa pode aplicar. Às vezes, o tradicional também é o mais avançado. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum vídeo sobre o estilo de vida Amish.